O Brasil ultrapassou essa semana a marca de 1.000 mortes pela Covid-19. Um número que se torna ainda mais preocupante porque a população está relaxando o isolamento necessário para desacelerar o contágio. Em entrevista exclusiva ao repórter Murilo Salviano, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre as estratégias para enfrentar a fase mais aguda da pandemia e também sobre a preocupação com as mensagens conflitantes que os brasileiros vêm recebendo. Ministro, primeiramente, muito obrigado pela entrevista. Estou aqui no Rio de Janeiro. O senhor está em Goiás, é isso? Em Goiânia, no Palácio das Esmeraldas, que é a sede do governo do estado de Goiás, é isso? É isso, eu vim aqui hoje, minha família, eu e minha esposa, nós estamos sem os filhos, sem meu pai, sem minha mãe. Em nome das nossas famílias, eu cumprimento todas as famílias brasileiras e a família aí do jornalismo do Fantástico, nesse domingo de Páscoa tão atípico para todos nós. E o senhor sempre dá orientações para os brasileiros sobre os cuidados a serem tomados, né? Na vida pessoal do senhor, que cuidados o senhor tem tomado? Dentro do Ministério da Saúde, como a equipe é uma equipe que está trabalhando comigo muito já formada, muito bem distribuída, a nossa distância entre um e outro é de 2,5 metros a 3 metros em qualquer circunstância. Até agora nós não tivemos nenhum colaborador nosso que tenha tido a gripe, a virose. É um cuidado muito grande, uma saudade muito grande do meu neto, dos meus filhos que estão lá em Mato Grosso do Sul, do meu pai, da minha mãe. Esses eu falo com eles normalmente por telefone, vendo as imagens. É uma parte que é dura para todo mundo. A gente também tem feito esse exercício de distanciamento de quem gosta, de quem ama a pessoa e que sabe que nesse momento temos que ficar distantes para proteger. Acho que no dia a dia não é diferente do que cada brasileiro está passando para tentar passar por isso junto. Quando a gente protege a família da gente, a gente está protegendo a família de todo mundo. Já teve algum momento de fragilidade nessa crise? Olha, eu acho que sim, eu acho que a gente às vezes também se pega profundamente emocionado quando um neto pergunta por que você não está indo lá vê-lo, às vezes você fica um pouco emocionado, a voz fica um pouco embargada, mas você respira fundo. Ministro, vamos aos números aqui. Neste feriado da Semana Santa, o Brasil ultrapassou a marca de 1.000 mortes por coronavírus. Qual que é a expectativa para essa próxima semana? Bom, primeiro nós sabemos que esses números estão subestimados. Dentro do que a gente pensava lá no início, em fevereiro, fazendo simulações com outros países, fazendo adequações para o nosso clima, mais ou menos a gente sabia que chegaria a primeira quinzena de abril aproximadamente com esses números. Sabemos também, desde o início que fizemos as projeções, que a segunda quinzena de abril seria a quinzena que aumentaríamos e que o mês de maio e junho seriam os meses de maior estresse para o nosso sistema de saúde. Nós estamos agora vivendo um pouco do que fizemos 2 semanas para trás. Se iniciarmos precocemente uma movimentação, nós vamos voltar a ter aquele mesmo padrão do início, onde você tinha dia após dia um aumento do surgimento de brotes epidêmicos. A gente imagina que o mês de maio e o mês de junho serão os 60 dias mais duros para as nossas cidades. A gente tem diferentes realidades. O Brasil a gente não pode comparar com um país pequeno, como é a Espanha, como é a Itália, como é a Grécia, como a Macedônia, até a Inglaterra. Nós somos o próprio continente. Sabemos que serão dias duros, seja conosco ou seja com qualquer outra pessoa. Achamos que nós teremos muitas, no mês de maio, mês de junho, e em algumas regiões, julho, nós teremos dias muito duros. E o que são dias muito duros? Dias duros, dias em que nós seremos taxados de, olha, vocês não fizeram o que vocês tinham que fazer, por isso o sistema está entrando em colapso, olha, vocês deveriam ter sido mais duros, vocês deveriam ter sido menos duros, porque a economia está assim, está assado. Sempre vão haver os engenheiros de obra pronta, como a gente sabe. Pessoas que depois que você trabalha, que você faz o possível e o impossível para enfrentar uma situação, que depois da situação passada fala assim, ah não, mas isso deveria ter sido feito assim ou assado. Nós teremos uma confrontação entre o que somos e para onde queremos ir constante nesses meses agora que temos pela frente. Serão aí 2 a 3 meses de muito questionamento das práticas de todos. E, obviamente, que o Ministério da Saúde
vai ser o Ministério mais questionado de por que isso, por que aquilo. Então, essas semanas agora, o comportamento da sociedade é o que dita. Esse vírus, a história natural dele, como ele vai se comportar aqui, quem vai escrever essa história é o comportamento da sociedade. Não é essa coisa da polícia, do decreto, é como cada um de nós brasileiros vamos ter a consciência do cuidado individual, sendo o responsável pelo cuidado coletivo. Ele é uma coisa muito mais de como que a gente vai encarar essa relação da dinâmica social e do sistema de saúde, da capacidade de atender. Quantos casos de coronavírus são estimados para o Brasil neste ano? Esse número ele é muito, ele muda muito ao sabor de como que a gente vai comportar. Se a gente não fizer absolutamente nada e tocar a nossa vida como se nada tivesse acontecendo, se a gente falasse assim, olha, vamos todos trabalhar, deixa só quem tem mais de 60 anos em casa, como que o Brasil vai lidar com isso? Aí você tem de números menores, você tem cenários extremamente otimistas e você tem cenários extremamente pessimistas. Eu acho que a gente tem a nossa projeção, olha, mas sabe que isso tudo é em função do comportamento das pessoas. Não existe absolutamente nada que influencie mais esta resposta do que como que a sociedade brasileira vai se comportar nos próximos meses, nos próximos dias. Nós não experimentamos no Brasil, até agora, lockdown, fechamento total. Nós estamos com uma diminuição de mobilidade social importante, chegamos a ter uma diminuição expressiva, né? Relaxamos, estamos aí em torno de 50%, 55%, já chegamos a ter 70%. Se cada empresário, se cada setor achar que o dele é essencial e que ele tem que trabalhar e começar um efeito que a gente chama um efeito cascata, né? Se a gente começa a dizer que tudo é essencial, tudo precisa funcionar, nós vamos trabalhando dessa maneira, o Ministério da Saúde vai mostrar na outra semana, olha, essa atividade fez isso aqui com cada uma das cidades. Em várias cidades do país, como aqui no Rio de Janeiro, é visível o desrespeito de muitas pessoas, principalmente durante essa última semana do isolamento social. A que o senhor atribui essa falta de respeito, esse afrouxamento do isolamento? Eu acho que é um conjunto, é uma somatória. Eu acho que tem muita gente que gosta da internet, que vê na internet alguma fake news dizendo que isso é uma invenção de países para ganharem vantagens econômicas. Outras pessoas que acham que isso é porque existe algum complô mundial contra elas, como se tivesse alguma solução com um passe de mágica e que não precisasse que ninguém fizesse qualquer tipo de sacrifício. Quando você vê as pessoas entrando em padaria, entrando em supermercado, entrando em situações, fazendo aquelas filas uma atrás da outra, encostadas, grudadas, pessoas que estão aí fazendo piquenique em parque, aglomeradas, isso é claramente uma coisa equivocada. Ministro, a partir de amanhã, o Ministério da Saúde vai distribuir para os estados mais de 1 milhão de testes, né? Entre testes rápidos, PCR, mas esses testes têm como foco profissionais de saúde, de segurança e seus familiares. Quando é que vai ter, de fato, um teste em massa da população? Não existe capacidade de se fazer uma testagem de 200 milhões de habitantes. E às vezes você faz o teste e ele dá negativo, você tem que repetir esse teste com a mesma pessoa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então a gente vai trabalhando basicamente com os trabalhadores que nos são mais importantes no momento. E nós vamos testar principalmente aqueles que a gente mais precisa que voltem ao trabalho. Porque se um médico, uma enfermeira se contaminou e já tem os anticorpos, ele trabalha com muito mais tranquilidade e a gente sabe que ele não vai mais adoecer daquela doença. Então esse teste a gente primeiro faz para eles. Também utilizaremos esse teste para o pessoal que é da segurança, porque são serviços muito essenciais. Agentes penitenciários, bombeiros, policiais militares, policiais da segurança, que precisam também dessa informação. Então esses são os dois grupos de trabalhadores. O problema é que a gente tem hoje um mercado extremamente concentrado, extremamente aquecido, que não tem teste suficiente para o planeta Terra.
Então, se a gente se comprometer que nós vamos testar todos os brasileiros, hoje não seria correto frente ao mercado que a gente vê. O planeta Terra inteiro quer o mesmo produto que nós queremos, o que, portanto, nos faz ter muita cautela em termos de nos comprometer com se nessa semana teremos ou na outra. O Brasil é, sim, um sistema forte e que está tentando trazer o melhor ponto de equilíbrio para os brasileiros. Ministro, se não tem uma testagem tão ampla da população, a gente não tem como prever exatamente o avanço da doença. A gente está no escuro? Não, a gente não está no escuro porque mesmo com essa testagem, a gente tem modelos matemáticos. Então, a gente com esses números, com esses exames que nós fazemos, nós temos modelos estatísticos e modelos matemáticos que nos permitem dimensionar qual é o ritmo, para onde está indo, em que bairro está, em que cidade está, se está se deslocando para qual faixa etária, se está internando quem, qual é a capacidade instalada. Nós temos modelos matemáticos que nos permitem fazer cálculos muito bons, que nos dão muita informação, sem estar testando 100% das pessoas. Não tem receita de bolo. O que tem é o Ministério da Saúde agrupar isso e ir mostrando e dizer, olha, tomem cuidado aqueles que estão no nível mais alto de transmissão. E aí cada governador, cada prefeito sabe o que está fazendo. O ministro da Saúde foi cuidadoso ao falar das atitudes do presidente da República. Ministro, o senhor tem dito nas coletivas que médico não abandona paciente, mas ao mesmo tempo tem falado que precisa de paz para trabalhar, tem reclamado de solavancos internos, houve insinuações de demissão do senhor. O próprio presidente da República não respeita as orientações do Ministério da Saúde seguidas vezes. Ontem mesmo, o senhor e o presidente foram até Águas Lindas de Goiás, na região de Brasília, acompanhar a construção de um hospital de campanha. E na frente do senhor, o presidente fez questão de cumprimentar apoiadores, fazer aglomeração. Uma mulher chegou, inclusive, a beijar a mão do presidente. Essa relação do senhor com o presidente, de alguma forma, constrange o senhor? Olha, ela preocupa, porque a população olha e fala assim, mas vem cá, será que o ministro da Saúde é contra o presidente, né? E não há ninguém contra nem a favor de nada. É o que eu digo, o nosso inimigo, o nosso adversário, quem a gente tem que ter foco para falar, ó, é esse aqui que é o nosso problema, é o coronavírus, é ele que é o nosso principal adversário, nosso principal inimigo. Se eu estou ministro da Saúde, eu estou ministro da Saúde por obra de nomeação do presidente. O presidente olha muito também pelo lado da economia e chama muito atenção o lado da economia. O Ministério da Saúde entende a economia, entende a cultura, entende a educação, mas chama pelo lado de equilíbrio de proteção à vida. Eu espero que essa validação dos diferentes modelos de enfrentamento dessa situação possa ser comum e que a gente possa ter uma fala única, uma fala unificada, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta, né? E numa situação como essa, a quem ouvir? A gente pode ter uma disciplina e pedir muita disciplina para as pessoas. Por favor, disciplina significa faça você também o seu sacrifício para a gente bloquear o máximo possível. Eu não posso chegar e falar assim, essa pessoa está fazendo isso aqui, isso é certo, isso é errado. Eu estou dizendo qual é o caminho, vamos por aqui. Se vocês vão a um médico e o médico fala, olha, não coma doce porque você é diabético, tem pessoas que comam doce sistematicamente, mesmo sendo diabético. A gente pode dizer para ela, olha, você vai ter problema, seu rim vai parar, você pode ter déficit de visão, amputação de perna, e a pessoa continua comendo doce. Mesmo que a pessoa tenha todas essas complicações, a gente vai lá para tentar minimizar o problema da visão, do rim, da perna. A gente continua com esse doente para tentar ajudar ao máximo, encontrar um bom caminho para a gente superar isso que pode ser no Brasil uma coisa superável com menos ou com mais intensidade de estresse para a nossa sociedade. Infelizmente não vai ser num toque de mágica que a gente vai passar por isso. A gente tem que pautar por foco, disciplina, ciência e ficar muito firme nesse tripé planejamento para que a gente possa sair disso juntos.